Muito bem. Hoje nós temos, então, mais uma edição do nosso Mundo em Pauta. Hoje, o nosso convidado aqui, o Daniel Lau, que é nosso embaixador institucional do IBREI para a China. É um dos caras que mais entende de China que eu conheço e tem bastante vivência nos dois países, nos dois mercados. E nós vamos falar então um pouquinho sobre a relação empresarial Brasil-China. Como sempre, já fazendo um disclaimer, aqui nós como instituto multinacional, a gente evita entrar em temas polêmicos, políticos, e nós vamos falar mais da questão dos impactos empresariais, as questões aí comerciais, e o que a gente pode ter aí, principalmente de pautas positivas, que é o nosso cerne aqui do Instituto, quase sempre que possível, né? A gente sempre traz pautas positivas, oportunidades, esse tipo de coisa para os empresários. Então, sem mais delongas, queria agradecer, viu, Daniel, a tua presença aqui mais uma vez. E vamos lá bater um papo. Relembrando para quem está conectado também, que esse é uma conversa bem aberta, né? É um evento mais de conversa, de bate-papo, então vocês fiquem livres para fazer suas colocações, nós também aqui vamos conversando, tirando dúvidas. Sim. Então fica uma coisa mais agradável e gostosa aí para todos participarem. Vamos lá, Daniel. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado IBREI, obrigado Maurício, obrigado Nino e a todos que estão aqui nos assistindo por esse momento da gente ter esse bate-papo, né? Falar um pouco mais sobre a China, falar um pouco mais sobre as oportunidades do mercado chinês e como isso pode ser benéfico para todos nós, né? Benéfico para o Brasil, benéfico para as empresas brasileiras e para os empresários brasileiros. Eu acho que tem uma questão que a gente pode começar, essa conversa, na verdade, pode começar por vários ângulos, né? Mas eu costumo dizer que, independente do ângulo que você vê, econômico da China, empresarial da China, ele é um mercado que você não pode ignorar. É um mercado com potencial gigantesco de exploração de oportunidades, de serviços e produtos em geral, né? E aí eu começo com alguns números macros, né, só para a gente ter uma ideia desse mercado, né, para vocês que nos assistem, entenderem um pouco mais, né, o que é esse mercado, o que ele representa. Hoje a China tem um PIB de 17,8 bilhões de dólares, desculpa, 17,8 trilhões de dólares, né? Então, o que significa 17,8 trilhões de dólares? Isso significa o segundo maior mercado mundial. Mas o que isso significa? Se a gente for ver lá em 1990, o PIB da China representava 2% do PIB mundial. Hoje, o PIB da China já chega a 19% do PIB mundial. Se você olhar para o outro ângulo, o PIB da China, que significa todo o produto, toda a riqueza, né, do que ela fabrica em termos de produtos e serviços, ela representa 49% de todos os países em desenvolvimento do mundo. Então, metade do PIB mundial entre os países em desenvolvimento, ela vem da China. Isso, eu digo isso porque eu tenho trabalhado há mais de 23 anos, né, com investimentos chineses aqui no Brasil, na América Latina, levando empresas brasileiras, levando empresas latino-americanas para investir na China. Nesses 23 anos, eu já vendi vários produtos, assessorei várias empresas, participei de várias fusões e aquisições. E eu digo o seguinte, existe um mercado dentro da China, para quem nos assiste agora e quer exportar à China, quer exportar para a China, quer levar seu produto ou serviço para a China, tem um mercado gigantesco para você explorar, para você entender esse mercado, explorar esse mercado e colocar seu produto ou serviço lá. Então, ao longo da nossa conversa, eu posso citar alguns exemplos, mas, novamente, eu reforço que o mercado chinês, para quem está olhando em termos de oportunidade, é um mercado que eu não estou falando que você deixe de fazer com seus países, com seus mercados que você já tem consolidado. Óbvio, você continue, né? Mas a China, para quem não trabalha com a China, é um mercado que realmente vale muito a pena você conhecer esse mercado, você explorar esse mercado. E dentro desse novo ambiente, vamos dizer assim, pós-pandemia, agora é 2023, o fluxo de investimentos chineses, que ficou
vamos dizer, contido nos últimos anos, ela agora se torna bastante acelerada, buscando novas oportunidades. Então, novamente, como eu falei no começo, independente do ângulo que você vê o mercado chinês, com o viés de como eu posso me beneficiar, agora olhando pelo ângulo de investimentos. Poxa, eu quero captar algum investimento chinês, eu gostaria de participar de algum investimento chinês. Então, a boa notícia é que hoje existe uma série de investimentos, né? Vamos aqui focar no nossa região da América Latina e mais específico o Brasil, tem uma série de investimentos chineses em vários setores, na área industrial, na área de energia, na área de energia renovável, na área de produtos hospitalares. Algumas semanas atrás a gente teve uma grande exposição aqui do setor hospitalar aqui no Brasil, e foi bastante interessante como o volume de empresas chinesas participando dessa exposição, inclusive foi aqui em São Paulo, cresceu bastante. Então, são empresas que trazem soluções, trazem novos produtos, e a gente, novamente, qual é o seu interesse quando você olha para a China? Vamos aqui pegar um exemplo, né? Eu vou citar vários exemplos, a gente vai montando conforme a gente vai conversando. Pegando o exemplo do setor hospitalar, né? Se você olha para a China como um fornecedor adicional, ótimo. Se você procura a China como um fornecedor, depende de alguns insumos com um preço mais competitivo, ótimo também. Não, mas eu já não quero isso. Eu quero olhar para as soluções que existem lá fora e que não tem ainda aqui no mercado brasileiro. Eu quero inovar. A China também pode te ajudar. Então, a trazer esse produto. Então, hoje você tem trades, associações, empresas que realmente fazem essa união entre as pessoas que querem trazer algo da China e também pessoas, empresários que querem levar algo para a China. E a gente aqui, porque a exposição, né, essa exposição de produtos hospitalares foi aqui em São Paulo, mas não significa que você não pode levar. Obviamente, essa exposição você teve a participação de outros países, de empresas de outros países, né? Mas na China, agora em novembro, você vai ter a CIE, que é a China International Expo, Exportation Expo. E o que acontece? Desculpa. China Import and Export Expo. Não, é China Investment Import Expo, que é uma feira somente voltada para a exposição de empresas internacionais que querem vender na China. Então, lá você vai encontrar empresas europeias, norte-americanas, asiáticas, latino-americanas e brasileiras, né? O Brasil participou desde a primeira edição, já em 2018, 2019, agora pós-pandemia, agora 2023, eu acredito que já tenham empresas interessadas, organizações brasileiras já estão buscando como fomentar para a gente ter um setor Brasil dentro da CIE em Xangai. Então, eu convido a todos vocês ainda dá tempo, né? A gente está aqui há 5 meses, né, de novembro. Você sabe se tem isso aí da Apex nessa edição? Porque eu tive na Apex semana passada, eles falam que a parte de missões está meio parada lá dentro. Eu ouvi dizer que a Apex a Apex, inclusive, é um canal para vocês conversarem, para quem quiser participar da CIE. Se no final eles não fizerem ou não fizerem, com certeza eles vão poder indicar. Eu acho que o plano final ainda não foi o martelo ainda não foi batido, mas existem Apex e outras entidades que podem ajudar as empresas brasileiras que querem levar seus produtos, né? E eu digo o seguinte, né? Assim como tem outras feiras, se a gente for falar somente de feira, a gente vai ter que abrir uma conversa somente de feiras. Mas você tem também a Cial, que é uma feira gigantesca na China, ela é focada em produtos alimentícios, né? Bebidas e alimentos. Então, tudo isso que você quer exportar produtos alimentícios para a China, é aconselhável você participar da Cial. Não que a CIE, ela não seja para isso, então você também pode levar, mas é uma feira mais focada. Então, eu lembro que eu encontrei com o Mr. Ke,
que é o CEO de uma empresa, de uma das maiores trades de alimentos da China. Ele diz que o mercado chinês de alimentos é fantástico, porque ele deu um exemplo, né, simples, mas para vocês entenderem como que é o tamanho desse mercado. Imagine 1,3 trilhão de pessoas que ele fez até uma... É bi, Oi? 1,3 bi, né? Desculpa. Alguns números a mais, alguns números a menos. Você estava com o Pedro na cabeça. Mas 1,3 bilhão de pessoas, né, que acordam, e o que eles fazem, essas pessoas? Elas comem. Não? Então, são pessoas que, 1,3 bilhão de pessoas que ficam, acordam, estão lá mastigando. No meio da manhã, algumas dessas dezenas de milhares ou centenas de milhões vão comer alguma coisa. E no almoço, todo mundo vai comer. No meio da tarde, pode ser que algumas pessoas comam algum petisco, alguma coisa, algum salgadinho. E no jantar, novamente, 1,3 bilhão de pessoas vão lá mastigar, né? E eu lembro que ele ficou fazendo isso, né? Então, isso impactou bastante, porque em que mercado você vai achar 1,3 bilhão de pessoas que estão mastigando sem parar, né? Então, é um mercado fantástico. E não é somente as pessoas que, por exemplo, olha, mas hoje a China tem essas 1,3 bilhão de pessoas, elas se alimentam, né? Mas veja, com o fluxo cada vez maior das pessoas saindo do campo, indo para as cidades, a própria a classe média, né? Cada vez um processo de enriquecimento cada vez maior, elas demandam novos produtos. Elas demandam uma base de consumo em proteína cada vez com a presença maior de proteína, né? Proteína animal. Novos produtos, alimentos que não existem na China, podem ser inseridos dentro da sua alimentação. E aquela questão, né? Você de repente tem um produto que só consegue adesão de 1% da população, já são... Exatamente. 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas, exatamente. Então, só que a base de tudo isso, né, para quem que nos assiste, olha, meu produto ele já está dentro da China, existe um concorrente, existe um produto similar, né? E aí, novamente, do ângulo que você vê, independente do ângulo que você observa no mercado chinês, lembre-se, a gente está falando de oportunidades, né? A gente pode falar de várias questões, mas esse foco no momento seria de oportunidade. Sim, de repente meu produto é um produto que já tem similar, é um produto que já tem, a China fabrica algum tipo de alimento, ou tem outras empresas que levam esse alimento para a China. Isso é bom, eu acho que isso é muito bom, porque o mercado já conhece aquele tipo de alimento, e por que não explorar, o Brasil explorar esse mercado como uma marca brasileira, né? Então, eu acho que tem espaço. Eu vi várias empresas brasileiras já exportando produtos alimentícios para a China. Agora, se você pensar, tem alguns produtos que, na base, né, de consumo, de dieta do chinês, ele não é tão significante. Eu disse, mencionei na outra ocasião que a gente se encontrou, a questão do queijo, né? O queijo realmente, aqui no Brasil, todo mundo gosta, eu gosto, acho que difícil achar que alguém que não goste, né, de queijo e toda a variedade de queijo que a gente conhece, né? Mas a China é um mercado muito pouco explorado para o queijo e todas as variedades existentes de queijo. Agora, por quê? Porque o queijo nunca participou de uma forma significativa dentro do consumo da dieta dos chineses, né? Então, existe, se você for entrar na China e levar, olha, existe um queijo fabricado aqui no Brasil, de Minas Gerais, e colocar dentro de um grande mercado chinês, provavelmente você não vai conseguir uma boa venda. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer o que nossos concorrentes, por exemplo, é um concorrente de outro país, que também fabrica queijo, estabeleceu acho que tem alguém lá querendo fazer uma pergunta. Termina a história, depois a gente já passa. O que acontece? Só terminar aqui o exemplo do queijo, né? Hoje existem empresas, né, de outros países
com produtos à base de queijo para vender dentro da China. Mas qual que é o segredo, né? Então, novamente, antes de colocar seu produto, seu alimento, enfim, qualquer produto, por isso que eu falei agora há pouco, né? Participe da Cial, participe da CNE. Por quê? Lá você vai conhecer, você vai ter, quem não foi para a China, ela vai conseguir ter essa percepção de como é o consumo chinês para o seu produto, ou se não existe consumo chinês para o seu produto, e entender o que pode ser feito. Então, nesse caso aqui, essa empresa fez o seguinte, ela sabe que muito dificilmente ela vai mudar o padrão de consumo de uma camada de população com uma idade já mais avançada. E onde está a aposta dela? A aposta dela é no público infantil. Então, ela criou pirulitos, né? Então, pirulito, como a gente conhece aqui, né? Com açúcar, com gosto, com sabor, né? Doce. E, no final, dentro do pirulito, tem o queijo. Para criança, isso funciona em alguns lugares. Na China funciona. Por quê? Existem muitos pratos dentro da China, da culinária chinesa, que são agridoces. Então, essa mistura do salgado e do doce, não é que todo prato é assim. Não, é óbvio que não. Tem pratos doces, tem pratos salgados. Mas existem também pratos que fazem mesclam o doce e o salgado. Então, foi uma sacada genial dessa empresa colocar o pirulito e dentro do recheio desse pirulito, no finalzinho, tem o queijo. A pessoa pensa, poxa, então, né, até que o queijo não é tão ruim, né? Porque ela primeiro foi comer o pirulito e no final teve o queijo. E aí tem outras variantes que, por exemplo, é um queijo com sabor um pouco mais ao paladar chinês, é um queijo que ele é embutido dentro de um cereal. Então, tem formas que você pode pesquisar, introduzir o seu produto aos poucos, para que a pessoa não tenha aquela necessidade imediata de comer o queijo 100% queijo. Então, é uma coisa muito interessante, mas isso, com certeza, essa empresa ela teve essa ideia porque, óbvio, ela fabrica queijo, ela quer exportar queijo para a China, né? Quer fabricar e exportar queijo para a China, mas ela sabe dessa dificuldade, então ela está doutrinando, né? Ensinando o consumo de queijo para uma geração que, de repente, daqui a uns anos, já vai ter uma necessidade, né? Já porque, assim como a gente gosta de produtos, comer alguns produtos, né? Queijo, inclusive, de repente o chinês vai gostar, né? Agora, Madi, vamos lá. Bom, eu pessoalmente não consumo queijo. Então, por isso que eu conheço um pouquinho o mercado, né, Daniel? Mas estou vendo que tanto no Brasil como nos Estados Unidos se produz muitos produtos com castanha de caju, por exemplo, em vez de produtos animais, né? Em vez do leite animal. E a procura para isso na China existe? É só curiosidade, tá? Sim, existe, inclusive existe, um tempo atrás, teve uma comitiva chinesa que veio aqui para o Brasil somente para procurar castanha do caju, amêndoa. O que eles estavam olhando bastante era a castanha brasileira, que é aquela... Castanha do Pará, né? E também macadâmia. Então, eu sei que eles viajaram pelo Brasil, inclusive foram para vários estados. Eu não sei qual que foi o resultado, mas eu não atuo nesse setor. Mas se eu, que não atuo, ouvi dizer de uma comitiva que veio aqui para o Brasil olhar a compra de castanha do Pará, macadâmia, existe essa demanda dentro da China. E se eles vieram para o Brasil, com certeza eles foram também para outros países, né? O que talvez aqui a gente pode explorar, pensando um pouco mais, existe como eu falei agora há pouco, uma classe média cada vez mais crescente e cada vez mais exuberante,
que realmente procuram novos produtos. Então, com certeza, tem muita gente que não tem o costume, e talvez até por uma questão, né, de você, dentro do seu hábito, né, de consumir, pegando esses dois exemplos, castanha do Pará, macadâmia, etc. Mas, com certeza, existe já, sim, uma parcela que está olhando isso. Agora, não somente consumo dele, assim, né, eu, pessoa física, indo lá, comprando meio quilo, 200 gramas, como consumo da minha família, mas também de processamento. Agora, isso também é uma coisa muito interessante, porque cada vez mais as empresas chinesas de alimentos estão criando produtos mais naturais, mais orgânicos, introduzidos dentro da China. Então, existe isso parte da demanda da própria população, da própria classe média chinesa, que demanda produtos mais naturais, mais orgânicos, com certificação de onde veio, né, a sua origem. Isso é, com certeza, respondendo essa pergunta, é um mercado crescente. Eu não tenho números, né, de quanto seria esse tamanho desse mercado, mas, com certeza, é um mercado fantástico. E aí, se você extrapolar para outros mercados, por exemplo, quando você fala própolis, né? Existe uma mel e própolis, né? E derivados. A China é um dos maiores produtores de mel e própolis do mundo. E, mesmo assim, ela importa muito do mundo inteiro mel e própolis, né? Eu lembro que lá em 2000, na primeira edição da CIE, existiu alguns estantes, né, do setor Brasil. Foi muito bonito, a Apex, né, ela fez um setor Brasil e tinham várias empresas brasileiras, né? E uma das empresas que estavam lá, uma das era produtora de própolis e mel aqui do Brasil. E uma das conversas que depois a gente teve no final da feira, eu lembro que ele fez um comentário: poxa, vinha alguns empresários, né, perguntavam sobre o produto, a origem, e a gente falava que era todo um processo assim, tanto da produção, um controle assim bastante rígido da qualidade, da origem. E ele gostou bastante, falou um pouco do preço, mas a questão não era nem tanto o preço, a questão era o volume que ele ia comprar. E o volume que ele ia comprar era mais do que a produção anual daquela empresa poderia poderia produzir. Então, hoje, quando você fala, muitas vezes, se você fala com o canal correto na China, existe uma demanda absurda que, às vezes, pequenas empresas elas não conseguem atender. Isso não é negativo, isso é positivo, né? Dependendo da sua estrutura, dependendo de como você monta esse processo de venda, se depende você quer voltar 90%, 80% para o mercado chinês, você consegue escoar seus produtos para o mercado chinês. Perfeito. E falando aqui da questão de exportação, vale lembrar que no ano passado o comércio bilateral do Brasil-China alcançou 150 bilhões de dólares. Agora o número está correndo, não tem nem 3 zeros a mais, 3 zeros a menos, né? Aí, quando a gente fala assim, 150 bilhões de dólares, é um número fantástico. Mas o que significa isso, né? Significa que a cada 3 dias, né, a gente hoje está, vamos considerar, domingo, segunda, terça, na média, né? A cada 3 dias, o comércio bilateral entre Brasil e China, ele alcança 1,2 bilhão de reais. Caramba. Isso é fantástico, porque existe, quando você olha isso por ângulos distintos, né? O pessoal fala assim, poxa, mas isso, às vezes eu ouço dizer isso, esse comércio bilateral, a China está se favorecendo mais. Muito pelo contrário. O comércio bilateral entre Brasil e China é superavitário para o Brasil há pelo menos 10 anos. Por causa do agronegócio. Por causa do agronegócio. Então, principalmente, tem outros produtos que são exportados, né? Mas onde eu quero chegar? O superávit que o Brasil possui com a China é um superávit que poucos países do mundo
possuem. Quando você vê a balança comercial entre a China e outros países, ela, às vezes, acaba sendo deficitária. Mas, no caso do Brasil, ele é superavitário. Então, isso acaba sendo benéfico no Brasil, porque a gente sabe, né, uma balança comercial superavitária para o Brasil, ela ajuda também no processo de ajustes de equilíbrio da balança comercial das contas públicas brasileiras, né? Então, isso é bastante interessante, porque eu acho que tem muito espaço ainda para a gente explorar. Eu também falei outro dia, quando a gente se encontrou, são alguns setores, são algumas indústrias que a gente pensa, poxa, é difícil exportar, é impossível exportar. Eu digo assim, não é difícil, pode até ser difícil, mas não é impossível. Então, hoje você tem empresas brasileiras exportando calçados para a China. Então, quando a gente fala assim, poxa, mas a indústria de calçados da China, ela foi para o mundo inteiro, é verdade. Mas, novamente, o mercado é grande, existe uma nova classe média que demanda qualidade de calçado fabricado no Brasil, que ela demanda não somente a qualidade, mas o estilo, né, o conforto, durabilidade, e são famílias que podem pagar um preço mais premium para esse calçado. Então, tudo depende de como você olha a China e aonde você quer atacar dentro desse mercado chinês. Agora, uma questão que é bastante interessante, quando você olha o novo consumidor chinês, esse novo consumidor chinês, ele é super conectado. Então, vamos pegar aquele exemplo tradicional, né, que você... pegar um exemplo aqui qualquer. Eu quero comprar uma jaqueta ou um tênis novo. Né? Muitas pessoas, seja no Brasil, na China, né, e ao redor do mundo, adotam aquele modelo tradicional, que é o quê? Eu vou, talvez, eu vou no shopping, porque vou lá, vou almoçar no shopping, depois do shopping, poxa, eu precisava comprar um tênis novo de corrida. Eu vou na loja de artigos esportivos, eu vejo aqueles tênis que estão lá, né? Talvez tem 5, 10, 20 modelos de tênis. Eu olho aquele modelo que eu acho mais interessante e cada vez eu tento ver uma equação de conforto, praticidade, preço, e eu posso fechar ou não o negócio naquele momento, né? Essa é uma forma tradicional, claro que a gente sabe que com a questão de internet isso mudou bastante e mudou bastante também na China. Então, esse novo consumidor chinês, e aí são algumas características que eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, ele é conectado. Então, aquele modelo tradicional, que é um exemplo simples que eu passei agora, de você ir numa loja e achar 5 modelos, isso para o chinês conectado, ele não funciona mais. Porque hoje ele consegue saber se uma marca internacional lançou um novo produto com um amortecimento, uma absorção, né, para quem faz corrida, um poder de absorção maior, enfim, uma nova tecnologia. Isso já foi lançado, eu já sei que tem. Então, eu sabendo que tem, eu quero esse modelo, eu não quero outros modelos. Ah, mas esse modelo aqui, ou de repente eu achei que o modelo, só que esse modelo aqui está sendo vendido por um equivalente a, não sei, $200. Não, mas eu sei que o preço dele é $100. Então, o novo consumidor chinês, ele é conectado, ele tem acesso à informação, ele sabe as novas tendências de tecnologia, de moda, de vários tipos de produto. E, então, eu digo o seguinte, para quem quer exportar para o seu levar esse produto para a China, aquele modelo também, como a gente diz em inglês, one size fits all, não existe mais. Você tem que procurar o seu nicho de mercado e não aquele modelo que você praticamente divide em categorias como renda, a idade da pessoa e mais um ou dois outros fatores. E aí a pessoa que se adapta ao meu produto. Então, isso também não funciona. Existe cada vez mais uma demanda na China de que aquele seu produto seja específico para aquele seu público-alvo. E prepare-se para uma constante mudança do seu produto, principalmente se seu produto tem uma intensidade de competição bastante intensa, pegando novamente aqui o exemplo de calçados esportivos, né?
várias marcas ao redor do mundo lançam novos produtos com mais tecnologia, né, enfim, etc. E para o seu produto não ficar defasado, você também tem que levar o seu melhor produto para a China. Inclusive, isso me lembra eu trabalhei numa empresa, ali no Maurício, em que a gente começou levando produtos da classe intermediária para a China, achando que o mercado chinês iria ter demanda para aquele linha de produtos intermediário. Rapidamente, né, a gente conseguiu capturar informações de demandas, né, de canais de distribuição, dizendo que, olha, esse seu produto intermediário não tem apelo na China. Então, rapidamente, a gente fez um turnover e colocou a linha de produtos premium, que eram fabricados aqui no Brasil, para o mercado chinês. Por quê? E é uma questão que aí eu entrando um pouco mais para ajudar vocês, né, nesse planejamento de como vocês podem conquistar o mercado chinês. Hoje, você não compete somente com empresas chinesas, né? Quando eu vou levar meu produto, não é, poxa, eu tenho um fabricante chinês XYZ. Não é. Isso foi muitos anos atrás. Então, hoje você compete com as empresas chinesas e com empresas europeias, asiáticas, norte-americanas, no mundo inteiro. Então, está todo mundo levando os seus melhores produtos dentro da China. Então, o conselho que eu digo, que eu faço para quem nos assiste, que está querendo levar um produto que a barreira de entrada não é tão forte, então você possui muitos competidores ao redor do mundo, mas ela permite você criar produtos até de entrada, intermediários e premium. A dica que eu dou é levar os seus produtos premium. Leve esses produtos premium, porque existe sim uma parcela da população significativa ali para a China que quer procurar produtos premium e quer e consegue pagar por esse valor. Então, a gente teve essa lição bastante interessante. Exatamente. Então, eu às vezes converso com algumas pessoas, a pessoa fala assim, poxa, eu tenho aqui uma sobra de produção, queria levar para a China. Aí eu falo assim, meu amigo, esquece, não, sobra de produção levar para a China, isso funcionava talvez década de 90, começo dos anos 2000, 20 anos atrás, aí você poderia achar alguma coisa, mas hoje em dia você não consegue mais achar. A não ser que seja uma coisa que está em falta no mercado, por alguma condição aí de mercadológica, mas é muito difícil. Então, leve esse produto que você faça, né? Foque, né? Aqui já salvando o tempo de todo mundo, né? Poxa, mas que eu tenho vários tipos de produtos. Escolha aqui os produtos premium que você tem, que fabrica aqui no Brasil. Selecione eles e vá para a China estudar como você vai colocar esse produto premium dentro da China. Parceiros, distribuidores, né? Participe de feiras. Uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, não desanime, porque às vezes o mercado é gigantesco, então você tem muitas feiras acontecendo, né? Priorize as principais, converse com várias dessas empresas, né? Leve seu produto premium, porque, veja, se um distribuidor que vai querer trabalhar com você na China, ele não vai querer trabalhar com produto intermediário, né? Não vai ser interessante porque ele sabe que não vai ter mercado. O mercado vai ser muito restrito. Leve seu produto premium com uma tecnologia mais avançada, com valor agregado maior. É esse produto que vai atrair os seus representantes na China, os seus distribuidores. Isso no modelo em que você não queira ir lá desbravar todo o mercado. Então, você quer somente exportar. Agora, se você quiser entrar no mercado chinês, aí é uma outra conversa, aí um outro modelo, que também, obviamente, é necessário você entender qual que é o perfil do seu consumidor, mas o mais importante, nesse modelo em que a minha empresa vá até a China e eu vou estabelecer operação na China, eu não quero trabalhar com intermediários, eu vou estar dentro da China, escolha uma região da China. A China ela é muito grande, os casos de sucesso sempre foram de empresas que escolheram uma região dentro da China, atacaram essa região, conquistaram público, conquistaram market share
e de lá você expandiu para as outras regiões da China. Então, por isso que é muito interessante quando você vai olhando na vida prática, né? Quando você vai na China e entra no mercado, no norte da China, você acha alguns produtos. De repente, você viajou para o sul da China, não tem aqueles produtos, tem de outros produtos, de outros fabricantes. Por quê? Porque aqueles produtos foram distribuídos, né, por umas empresas chinesas, inclusive a própria empresa chinesa faz isso. Então, escolha seu mercado de atuação baseado no seu tipo de consumidor. Olha, meu produto é um produto extremamente fashion, extremamente voltado para jovens, né? Então, obviamente, não vá para uma cidade com uma base reconhecida, uma base industrial, uma base de uma indústria mais velha, uma população mais idosa. Aí, se de repente o seu produto seu produto é um produto voltado a uma população com uma idade mais avançada, também a mesma coisa, não vai, né, nos centros assim que existem um maior número de jovens, se você vai para centros em que existem uma demanda maior de produtos para o público com idade mais avançada. Então, por isso que a China ela te permite essa movimentação e descobrir de onde você pode crescer dentro do mercado chinês. Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa igual o mercado brasileiro, a gente precisa pensar nisso, né? A China é um país gigantesco, né? Você tem um produto que cabe muito bem no Nordeste ou não cabe no Sul. Exatamente. E vice-versa. Você precisa saber escolher seu mercado, não é pensar, vou para a China, né? Exatamente. É uma coisa que eu vou para o Ceará, vou para São Paulo, vou para o Rio Grande do Sul. Exatamente. São mercados bem diferentes. Só um rápido comentário, eu digo isso porque, né? Isso entrando aqui um pouco mais em detalhes, né? Quando você vai para a China, né, e participa dessas feiras, você pode encontrar pessoas que falam assim: não, eu tenho canal em toda a China, né? Trabalha comigo, porque se o seu produto é interessante, se o seu produto e o distribuidor chinês ele vê, né, o empresário chinês ele vê que o seu produto vai ter um sucesso na China, obviamente ele vai querer pegar, né, a sua representação. E não é somente um, vai ser 2, 3, vai ser diversos, né? E vários deles vão falar para você: não, trabalhe comigo porque eu vou representar você na China inteira, né? E é nessas horas a sua cabeça já, né, sobe assim, poxa, nossa, eu vou vender para a China inteira, etc. Então, o conselho que eu dou aqui para quem nos assiste é o seguinte: tenha muito cuidado, né? Faça a sua diligência, né, de ver realmente se ele tem esse escopo de atuar na China inteira. Teoricamente, dá, porque aí ele consegue achar outros distribuidores. Mas a minha dica é achar um forte distribuidor naquela região, naquela cidade, naquela província, né? Fica tranquilo, porque ele fazendo um bom trabalho lá, naturalmente você vai crescer em outras províncias. Agora, se você atacar a China como um todo, seu produto fica muito disperso e não criar rapidamente o conceito, quem é seu produto, quem fabrica, né? Enfim, o que você faz, o que ele faz, a chance disso ficar diluído no mercado é grande e, de repente, entra um outro concorrente e você é retirado do mercado. Né? Perfeito. Lino. Interessante esse mercado, gigantesco realmente, como a gente vê, né? E temos assistido isso ao longo do tempo, cada vez mais, que a China é um mercado extremamente grande e é daí a procura de exportadores, digamos, de outros países, como o Brasil, para o mercado chinês, né? Aí também vem aquela possibilidade que a gente enxerga, que a China ela se desenvolveu também tecnologicamente e também em questão de mão de obra. E hoje o que a gente vê é um movimento também de empresas brasileiras e de outros países procurarem a sua própria produção em solo chinês para depois exportar para o mercado dele de origem, entendeu? Isso tem acontecido com um sucesso também, né? E isso você acha que é por esse caminho, por essa, digamos, possibilidade que tem de mão de obra mais especializada, maior organização da economia e da produção local lá?
Não, no setor de tecnologia, né? Tecnologia ou manufaturado. Eu vou começar pela uma ótima pergunta. A gente começa pelo setor de tecnologia, né? Então hoje a China ela tem um ecossistema digital bastante forte, bastante interessante. São soluções em que deram muito certo, expandiram fortemente na China e hoje essas soluções digitais dentro de todo o escopo de inovação ela está sendo levada para outros países, inclusive o Brasil, né? E a gente sabe que centros tradicionais, né, de inovação e tecnologia, como o Vale do Silício, nos Estados Unidos, Israel, os países da Europa, eu sempre digo o seguinte, né? Continue indo, né, visitando o que há de mais moderno dentro do Vale do Silício, né, dentro de Israel, mas não esqueça de verificar o que existe dentro da China, né? Então, principalmente quando a gente olha startups, scale-ups que estão aí crescendo de forma fantástica dentro da China, ou mesmo empresas, né? Ou mesmo startups que ainda estão procurando o seu modelo, ou que vão procurar seu modelo de atuação, de repente, né, olhando para um mundo cada vez mais competitivo, um mundo cada vez conectado, um mundo cada vez global, olhar o que acontece dentro da China, né? E também, por que não olhar o que acontece dentro da Ásia? Em 2003 anos atrás, teve um ranking dos maiores unicórnios da Ásia. E dentro do ranking dos 20 maiores unicórnios da Ásia, 11 eram chineses. E eu não estou aqui, depois eu posso distribuir esse lado para quem nos assiste. Desses 20 unicórnios, muito provavelmente a gente nunca ouviu falar aqui no Brasil. É difícil você acompanhar os unicórnios né, ao redor do mundo. Mas, poxa, são esses unicórnios que apareceram na Ásia. O que eles fazem? O que eles produzem? Eles resolvem uma dor do cliente, resolve a dor de toda a cadeia, né? Quando você olha soluções dentro do mundo de tecnologia, de startups, de repente eles acertaram o modelo, de repente eles acertaram o modelo inteiro, né? A gente tem exemplos aqui no Brasil de startups que viraram unicórnios. Alguns revolucionaram, não foi somente resolver uma dor, né, do mercado que ninguém tinha e ninguém conseguia resolver, mas talvez ela revolucionou todo o mercado. Então, desses 20 unicórnios da Ásia, 11 eram chineses. Vamos agora só focar só desses 11 que eram chineses. O que eles fazem? Né? Qual foi o modelo de negócio que eles fizeram que a gente não conhece e por que a gente por que não trazer para cá, né? Ou representar eles aqui no Brasil? Então, nesse ponto de vista de tecnologia, principalmente em inovação, eu acho que tem bastante das empresas brasileiras, não somente brasileiras, de outros países, irem e verem o que acontece na Ásia, na China, e trazer esse modelo para cá, né? Eu vou falar, talvez, um ou dois exemplos que eu estou lembrando aqui. Um modelo que já tem alguns anos, deixa eu ver, pelo menos 5 anos já existente na China, então hoje o modelo já está bastante maduro, né? Quando muitas pessoas aqui, acho que nos assistem, tiveram a oportunidade para a China, já conhecem esse modelo, que é um modelo idealizado pela empresa Alibaba. O mercado quando a gente fala, né, do Alibaba, a gente tem, talvez aqui no Brasil, uma visão muito limitada, né, de tecnologia do que eles fazem. Tenho a certeza que é muito mais alto, é muito mais sofisticado. São tantos que eu vou trazer aqui só 1 ou 2, 3 exemplos para falar com vocês. Esse novo mercado dentro da China, ele é fantástico, por quê? É um mercado em que, de repente, você vai lá, escolhe, entra nesse mercado e olha os produtos, né? Eu vi aqui um produto A, um produto B, um produto C, e, de repente, eu não quero levar, né? Então, vamos supor, eu vou levar aquele pack de refrigerante, vem 6 refrigerantes, né, de 2 litros, ou um pack de água mineral
são seis garrafas de 1,5 litro. Poxa, aquilo lá exige um esforço físico, né? E de repente, se eu estou com uma mochila, eu estou voltando do trabalho, eu não tenho mão, né, para segurar aquilo lá. Eu tenho que levar aquilo lá, colocar no carro, não precisa fazer isso. Né? Estou pegando alguns exemplos, tem outros, né? Um sabão em pó, alguma promoção, olha, leve 5 pacotes de sabão em pó e tenha preço mais barato. Mas aquilo é difícil, né? Você levar água, refrigerante, sabão em pó, ou precisa de um carrinho, né? Não quero isso. Então, o que acontece, né? É interessante quando você entra nesse mercado do modelo criado pelo Alibaba, o Alibaba criou esse mercado, né? Em que você vai lá com o seu celular, tem um código de barras, olha, eu gostei dessa promoção aqui, ó, leve 10 pacotes de sabão em pó e você vai pagar 50%. Pô, legal, mas não quero levar na mão, né? E eu vou lá e escaneio. Né, coloco dentro do aplicativo, escaneio o QR Code, ok? Agora eu vou lá, caixa de leite, né? Caixa de leite são 12 caixas de leite, né? Também não quero levar aquilo lá, eu escaneio. Eu vou no setor de frutas, hortaliças, e lá é muito interessante que ele é separado por cor. Então, tem a cor que é hoje, terça-feira, eu sei que hoje de manhã chegou esse alface. Né? Eu quero esse alface aqui, eu vou pagar, por exemplo, o equivalente a sei lá, 5 renminbis. Eu escaneio. Mas, poxa, esse mês aqui estou com o orçamento um pouco mais apertado, eu queria levar frutas e hortaliças, só que não precisa ser tão fresco, né? Eu aceito de sábado, que são 4 dias atrás, né? Eu vou lá, nesse mesmo setor tem alface de hoje, alface de ontem, alface de domingo, alface de sábado. Eu vou lá no sábado e escaneio. Não, eu quero fazer um mix. Então, eu vou lá, agora tá, maçã, agora maçã. Pô, maçã, essa maçã aqui de hoje com a maçã de sábado, não tem diferença. Então, eu vou pegar de sábado. Aí, de repente, eu vou de outra fruta. Não, essa de sábado já parece que está meio passada, ou de hoje está bem fresquinho. Eu vou lá e escaneio. Por que se escanear? Porque enquanto você está escaneando, as pessoas, existem várias pessoas com um colete do supermercado indo para lá e para cá, pegando várias coisas na sua frente, indo, etc. Enquanto você está olhando, já tem outras pessoas, são vários funcionários pegando aquele produto. Qual que é o objetivo disso? Né? Olhando para você, consumidor, né? É de você fazer escaneamento do seu produto. Se de repente você não quer comprar tudo online, você pode também ter a opção de chegar em casa, sentar dentro do seu sofá e escolher o que você quer. Mas de repente não, eu quero lá ver frutas hortaliças, né? Eu quero ver a promoção, que de repente é só para quem está lá, né? A ideia também não é matar de vez a pessoa de nome no mercado. Então o que acontece? Eu faço esse scan, vou embora, não preciso pegar nada. Se eu quiser talvez levar um biscoito, né? Uma bolacha, enfim, rapidamente com o meu consumo, tudo bem, eu posso levar para comer no caminho. Mas 99% das minhas compras, eu fiz o scan e no raio de 5 quilômetros, ele entrega em meia hora. Então, eu vou embora, é o tempo de eu chegar na minha casa, praticamente chegando na minha casa, alguns minutos depois, já chega a pessoa, né, com todos os produtos que eu comprei. Então, por isso que quando eu estava falando, né, quando você está comprando, tem várias pessoas de colete, estão aqui vendo os produtos, já tem uma pessoa pegando, quem é? Que são outros compradores que passaram lá mais cedo, escolheram aquele produto, não quiseram levar, e tem lá o funcionário da loja pegando aquele produto, sabendo que, olha, não, esse aqui que é o produto de hoje, terça-feira. Ele foi lá e pegou. Eles montam todo esse pacote, no máximo 30 minutos, dentro desse raio de entrega, eles entregam para você. Eles entregam num raio de distância maior, né? Só que aí não é dentro de 30 minutos. Se você quiser esperar, tudo bem. E o que acontece? Então, o mercado em si, como a gente conhece, ele não é mais o mercado físico como a gente conhece hoje aqui, né, no Brasil. O mercado virou um depósito. Então, ele levou o depósito para o mercado. Então, ele transformou. Ele tirou o mercado, a figura tradicional do mercado, e praticamente você compra dentro do grande depósito. Né? Então, você tem uma economia de espaço, né? Porque no mercado tradicional você tem tudo bonitinho, o mercado onde você vai lá, escolhe os produtos, e atrás, né, atrás sempre tem um depósito com muitos produtos, as pessoas vão lá tirar, etc. Então, nesse modelo, ele trouxe o depósito para a frente, né, a frente de contato com o consumidor,
mas não é que ele é, vamos dizer assim, mais rústico. Não, é tudo bonito, né? Não é porque... mas a ideia é o quê? Você ter trazido o conceito do depósito lá atrás, né? Atrás da parede, para o consumidor, e ele vai fazendo isso. Então, o próprio mercado já não tem tanta essa necessidade de ter dois espaços físicos, né? E outra, tem a economia de tempo do comprador, né? Economia de tempo. Gigante. Né? Ele faz isso, digamos, em 15, 20 minutos, enquanto ele poderia gastar ali uma hora e meia escolhendo produtos. Né? Exatamente. Aí o que acontece? Isso salva o tempo dele, como você bem falou, né, Lino? Então, aí você pensa o seguinte, né? Poxa, mas o Alibaba criou esse modelo e vai competir com outros competidores? Não é ruim para a cadeia, né, de supermercados em geral? Não, muito pelo contrário. Esse modelo que o Alibaba criou um flagship store, um showroom. Mas em vez de eu chegar aqui e fazer a apresentação para vocês no PowerPoint, olha, faça isso, faça isso. Primeira coisa que você vai pensar assim, no PowerPoint é fácil, né? Quero ver você fazer isso. Então, ele criou vários desses mercados em diversas cidades na China para mostrar que esse modelo existe, esse modelo funciona, traz mais economia de tempo para o consumidor e traz uma maior margem de lucro para você, dono do mercado. Então, eu tenho lá a minha rede por exemplo, eu sou o dono de uma rede de 20 mercados aqui na cidade, em vários bairros dentro dessa cidade. Gostei. Então, eu vou lá, falo com a empresa e adoto esse modelo e implanto na minha rede de mercado. Então, o Alibaba criou esse modelo não para competir com outros mercados, para dizer que funciona, e você, dono de mercado tradicional, pode ir lá, verificar, né, olhar, entender, etc. Você quer montar sozinho, você é livre. Mas tem toda uma solução de tecnologia, de programação, de aplicativo que eu vendo para você, e eu faço a instalação. Aí e aí a gente vê isso para grandes mercados. E aquele mercado pequeno, né? Um mercado assim que é tradicional, que está lá, aqui no final da rua tem um mercado, no outra rua tem aquele mercadinho pequeno, né? Talvez de 10 metros quadrados, em que você vai lá, voltando ao almoço, você compra um chocolate, etc., ou chegando para o trabalho, saindo do trabalho, compra alguma coisa. Esses mercados que já existem por muitos anos, assim, é um processo ainda mais antigo, né, de cuidado, né? Então, aí, novamente, tem outra empresa que ela focou somente em uma solução para esses mercadinhos de bairro, mercadinhos de rua. E qual que é essa solução, né? Será que esses novos modelos de grandes mercados que você não precisa ir lá e comprar e fisicamente levar, ela vai matar o mercadinho? Não, esse mercadinho ele pode sobreviver, mas ela precisa se adaptar. Então, novamente, o que é a adaptação desse novo mercado? Existe uma camada de tecnologia que você coloca dentro desse mercadinho, em que você sabe, aqueles consumidores que vão lá comprar, aquilo que, de repente, o dono daquele mercadinho sabe de cabeça, olha, eu sei que o meu público gosta mais de levar açúcar, pacotes de bolacha somente com 2 bolachas. Por quê? Porque é o cara que está indo para o trabalho e você quer comer alguma coisa ao chegar para o trabalho. Não adianta vender, né, um pacote de biscoito com 12, 20 unidades. O cara vai jogar fora ou vai ficar, né, depois estragado. Então, o que acontece? Com essa camada de tecnologia, ele entende o perfil de venda, né, do seu mercado e ele rapidamente aconselha para você, olha, não venda mais isso, venda esse outro produto. Esse produto vai sair mais rápido pelo perfil que você tem. Aí, de repente, né, olhando aqui novamente, é um perfil que é mais perto do escritório, ou não, é um perfil que é bem residencial, no bairro residencial, então sai bastante produtos, né, de consumo maior. Então, você pode mudar tudo isso. Então, tem soluções para o mercado grande, tem soluções para o mercadinho e tem soluções para a cafeteria. Então, por exemplo, eu faço parte dentro dessa solução de cafeteria, eu coloco o meu café lá dentro e uma pessoa que está chegando numa região, fala assim, poxa, eu queria um copo, um cappuccino.
mas eu vou ter que descer meu carro, estacionar o carro, procurar uma vaga, ir até a loja, comprar. O pessoal vai fazer, eu vou levar para o carro, vou sentar, sair do estacionamento, vou chegar, já esfriou. Então, o que acontece? Dentro desse aplicativo, isso não é isso já existe há muitos anos também, né, dentro da China, é um exemplo simples, né? Em que eu sei, eu coloco lá dentro do meu trajeto, dentro do meu trajeto existe a cafeteria. A cafeteria, eu peço, já pago tudo, eu faço pedido, pago tudo pelo aplicativo, e a cafeteria tem o controle sabendo que daqui 10 minutos você vai passar por essa rua. Então, faltando 2 minutos para você, 1 minuto chegar, eu vou que seu café está pronto, bem quentinho, e sai um funcionário te esperar aqui na frente. E você recebe uma mensagem, aqui, ó, quando você estiver perto do cruzamento da rua A com a rua B, vai estar um funcionário lá. Então, é o fato de você estacionar rapidamente, baixar a janela, ele te entregar e você vai embora. Então, essas soluções de tecnologia, que tem diversos, tem muitas coisas, a gente pode marcar outra conversa só de falar de soluções tecnológicas. Assim, eu não vejo assim que isso vai, como chama, matar o modelo de trabalho, matar o modelo de negócios tradicional. Muito pelo contrário, ele vai revigorar, só que vai te dar um novo formato. A cafeteria vai continuar bebendo café. As pessoas querem café, só que em vez da pessoa descer, ela vai até lá. E aí, essa mesma tecnologia te facilita dentro do shopping. Mesma coisa. Eu vou lá dentro do shopping porque quero ver um cinema. Pô, vou ver um cinema, mas eu queria um café. Aí, quantas vezes você vai no shopping e quer comprar um café, e tem lá uma fila lá de 10 pessoas, aí você fica lá pensando e todo preocupado, mas será que eu vou atrasar? Puxa vida, mas pô, parece que está demorando, não sei o quê. Então, esse problema já foi resolvido. Qual foi o problema que foi resolvido? Existem quiosques, né, com várias pequenas janelas, né, janelas não, compartimentos, né, protegidos, né, com vidro. Então, quando a loja sabe, olha, Maurício comprou um café e ele está chegando em 2 minutos aqui na loja. Então, faltando 30 segundos, 1 minuto, um funcionário meu vai lá, abre lá um compartimento, coloca o seu cappuccino e ele faz o compartimento. Você não precisa ir até lá, porque você já pediu, já pagou, e você vai lá, só escaneia o QR Code, ele verifica que é você, ele abre o compartimento e você já pega esse café e solta para o cinema. Então, tudo isso significa o quê? Como você falou, Lino, a mais do que praticidade é você economizar tempo. Então, você não precisa ficar mais 10 minutos esperando na fila da cafeteria, você não precisa ficar mais 1 hora dentro do mercado, escolhendo as coisas e esperando, talvez, uma das piores coisas que tem é você parado com todas aquelas compras no caixa, né? E sempre o caixa demora, né? Aí, então, você diz, então, 10 minutos aqui, 1 hora lá, 15 minutos aqui, etc. Então, tudo isso de tempo que você economiza faz com que o seu dia acaba sendo mais produtivo e você consegue alocar. Eu fiz isso faz algum tempo já, mas tem alguns aeroportos, às vezes, é bem shopping, mas o conceito é o mesmo, né? Que todas as cadeiras do aeroporto inteiro, porque os aeroportos parecem uma cidade, né? Qualquer cadeira que você senta tem um mini tablet aqui do lado. E todas as lojas e restaurantes do aeroporto estão lá. Você está sentado esperando o teu avião, você faz um pedido ali, não importa que asa que está, o terminal, o restaurante vai lá e leva na tua cadeira ali a comida para você. Né? Esse tipo de acesso, assim, isso é super interessante. Você não sabe já. Você continua com a sua atividade, vamos embora, você esteja trabalhando no computador, falando com alguém em outro país e tal. Eu tenho 40 minutos até abrir o portão. Se for sair daqui, vou terminar, restaurante que você quer, então, né? Mas você pede ali, pede entrega ali na porta, você está lá vendo o teu terminal. Exatamente. Então, e nesse diapasão aí que nós estamos falando, eu vejo com, não sei, eu vou dividir aqui para ouvir opinião, que essa questão, por exemplo, do mercado, e que vamos falar especificamente do brasileiro, produzindo aqui com esses custos horríveis que existem aqui,
problemas tributários, problemas contábeis, que levam não sei quantas mil horas por ano para resolver o problema dele, ele sai daqui com o produto dele, com o projeto dele, leva lá, faz uma cotação numa indústria chinesa, fala quanto custa para você produzir isso para mim, em larga escala, assim, 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 assim. Ele monta a empresa dele lá e ele exporta para ele aqui no Brasil a um custo muito mais barato. Quer dizer, a única coisa que a gente vê disso é que ele não está gerando emprego aqui, esse empresário, né? Mas, para efeitos de, digamos, de movimentação econômica, ele está participando do mesmo jeito, tá certo? Porque ele pode estar gerando lá, mas ele está gerando imposto de importação aqui também e está gerando consumo aqui, né? Então, é um negócio que provavelmente eu não conheço a China, só conheço Hong Kong, mas que é uma parte da China, mas eu vejo não vejo como um desafio isso, porque vai ter que acontecer uma coisa dessa. E está acontecendo, né? Você vê, por exemplo, produtos de equipamentos hospitalares de última geração. De onde vem? Tem gente produzindo na China, que são alemães, tem gente produzida na China, que são, inclusive, israelenses. Quer dizer, esse pessoal já está produzindo lá para mandar para o mundo inteiro, né? Já é. Então, você vê tudo isso, né? E está acontecendo com uma velocidade muito grande, né? O pessoal fala de China. China é para ter um certo receio no meio em termos de, digamos, de potencial econômico exuberante, vamos chamar assim, né? Ele chega aqui e compra o que ele quer, né? Ele quer fazer um porto ali na coisa, ele faz. Tudo vai depender da questão por exemplo, normas internas e tudo, né? Mas eu vejo que o mercado chinês ele é uma potência enorme, né? E você colocou um aspecto que eu acho que é interessante das empresas pensarem, né? Que foi o caso da moça que veio aqui, da empresa de cerâmica. Você viu aqui? Não é? Esse conceito da Apple, né, que é design in Califórnia e produce in China, né? Você vê em todos os computadores, todos os tablets. E aí o que a gente percebeu? Tem algumas indústrias brasileiras já fazendo esse processo, ou seja, a indústria, em vez de produzir tudo aqui, ela se especializa aqui no design da tecnologia que precisa e manda a produção para ser feita lá. Né? E isso eu acho que um modelo de negócio interessante também de se pensar. Eu estava até vendo esses dias, um caso até para mim foi surpreendente, que foi encomendada aqui no Brasil uma escultura do escultor italiano, né, aquelas tradicionais escultores, né, de mármore Carrara, aquelas coisas, né? E aí o que o escultor fez? Ele mandou a peça de mármore para a China, e aí ele falou que lá hoje tem algumas fábricas, não sei como é que chamam isso, algumas oficinas, né? Que são super especializadas nisso e tal. Ele falou, hoje é mais barato eu mandar a peça de mármore para a China, eles fazem todo o primeiro desgaste da pedra, e aí já deixa assim, com 1 centímetro a mais do que vai ficar a escultura original, aí ele vai para a China e ele termina lá a escultura, né? E faz só o ajuste fino. E ele falou, inclusive, uma coisa interessante, né? Ele falou, e aí toda vez que eu vou para lá para fazer esse ajuste, o que acontece, a fábrica inteira para, e vem todos os chineses ficam tudo sentados em volta ali, olhando cada detalhe que eu estou fazendo, aprendendo né, o que eu estou fazendo ali, né? Mas você vê, de qualquer forma, você fala, puxa, o cara é um escultor italiano, de mármore e tal, a parte grossa toda do trabalho ele faz lá na China, né? Então, eu acho que são modelos assim, né, de negócios diferentes para a gente conseguir. Não, e você vê que o futuro, vamos imaginar, com toda essa tecnologia, por exemplo, a impressão 3D, né? Ficou todo mundo, puxa vida, na impressora, imprimir um determinado objeto aí, quer dizer, construir, na verdade, para fabricar, né? E você veja que está chegando num ponto onde você manda uma grande escultura, seja lá o tamanho que for, ele pode, provavelmente, ele esculpir através de sensores de computador, fazer a escultura tão perfeita quanto.
quiçá mais até, de aprimoramento. Nós estávamos falando outro dia da questão outro dia eu estava na casa da minha irmã e tinha uma médica de coração, e ela estava falando como é que estão a gente trabalhando hoje, né? Quer dizer, eles já estão fazendo operações de coração, por exemplo, com computadorizada, né? Claro que ainda com um detalhe humano, né? Com alguma manipulação humana. Mas tem gente assistindo nos Estados Unidos, na China, no Japão, onde quer que seja, aprendendo a sofisticação, o aprimoramento que deve ser dado àquele computador. Então, você imagina, né? E China está nisso também. China, Japão, Coreia do Sul, né? Sim. Então, aí, enfim. O que vale, acho que tem alguns pontos aqui que são interessantes para compartilhar. A China está num processo de uma maior valorização da sua cadeia produtiva. Então, ela realmente Essa é a palavra. Ela está movendo a sua cadeia produtiva para um nível cada vez mais alto, né? E deixando produtos de baixo valor agregado ou com muita pouca margem, não incentivando novos projetos, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui trabalhar na China, no final da década de 90, a grande, não digo assim grande moda, mas existia bastante projetos para a fabricação de jeans dentro da China, né? Então, a gente até assessorou, isso na década de 90, assessorou uma empresa brasileira que estava exportando algodão para a China. A gente ia fazer o beneficiamento para ele, o algodão virar jeans e exportar esse jeans aqui para o Brasil, né? De uma forma assim, e isso não existe mais na China. Se você quiser chegar lá na China e falar assim, vou abrir uma fábrica de jeans, não existe, não existe, ninguém te diz bem-vindo, né? Abra sua fábrica aqui. Muito pelo contrário, né? O que acontece? 30 anos atrás, quando você vinha com um projeto isso porque eu acompanhei, né? Eu quero abrir uma fábrica de jeans na China. Bem-vindo, legal, né? Porque você vai gerar valor. Hoje já não gera valor, né? Muito pelo contrário. Existem uma série de complicações econômicas dentro do seu projeto, né? É uma coisa que se eu não estou lembrando errado, o jeans, ele antes de ser, isso 30 anos atrás, talvez a técnica mudou, mas o jeans, antes de você produzir e colocar para vender, ele tem que passar por 5 ou 6 lavagens. E aquilo é tinta que na sexta lavagem ainda sai um monte de tinta. Aí você compra, lava em casa e sai um monte de tinta, né? Então, hoje, se você quiser abrir na China, por algum motivo, enfim, você pode abrir. Mas qual que é a questão econômica? Hoje já existe uma série de sobretaxas do uso da água e você vai ter que garantir que a água que você vai expelir da sua produção não seja contaminada. Aí você pode ter que colocar, como chama, não é filtro, purificação da água, etc. Tal. Compensa. Se no seu cálculo da sua fábrica ainda compensar, tudo bem, você pode abrir. Então, o que acontece? Hoje, a China, ela, cada vez mais, ela quer subir dentro da cadeia de produção. E aí, você estava falando da questão de produção dentro da China, e naquela mesma empresa que eu estava falando, por exemplo, onde eu trabalhei, em que existia, a gente levou os produtos mais premiums, né? A gente também tinha uma fábrica na China desses produtos. O que acontece? Em uma dessas fábricas, a peça principal daquele componente da máquina, ela quebrou, né? E quebrou, e a gente pediu para a matriz aqui no Brasil, olha, precisa substituir, quebrou, não era para quebrar, mas quebrou antes do tempo. E a produção está parada, só as outras marcas não vão dar conta para continuar a produção. Mas essa produção, ela é feita por um outro país. A gente só faz a montagem. Isso, na época, ia levar, acho que 45 dias. O que a gente fez? Isso gerou bastante estresse dentro da empresa, né? E aí um dos engenheiros chineses falou o seguinte, não, eu conheço
fábrica chinesa somente de construção de maquinário que podem fazer essa máquina. E aí gerou uma discussão interna, né? Poxa, mas isso vai infringir, né, nossas questões assim de segredo industrial, etc. Então vamos assinar um documento, e aí também o pessoal falou, mas documento tem que passar pelo jurídico, etc. Tal. Então vamos começar esse processo. Começou esse processo, o pessoal nosso da fábrica na China estava muito ansioso em acelerar o processo, assinou tudo que tinha que assinar com proteção, né, de segredo industrial. Quando chegou lá para a fábrica para produzir, aí sim começou a contatar a fábrica e começou a falar, olha, nossa fábrica produz isso, isso aqui, quebrou, não sei o quê. E o engenheiro-chefe da fábrica começou a ouvir e falar o seguinte, olha, o que você precisa é isso. A peça que quebrou faz exatamente isso. Ah, não sei o que é isso. E o cara começou a falar, a pessoa da fábrica. E a gente falando assim, mas como você sabe? Eu faço isso durante anos, eu já sei o que vocês precisam. Eu só preciso do ajuste fino aqui, né, de você que a peça saia com 10 centímetros ou com 12 centímetros. Isso eu não sei, você que precisa falar. Mas como fazer a peça, eu já sei. Então, a gente até depois, no bom sentido, a gente deu uma gargalhada dizendo que a gente estava se preocupando demais em abrir uma coisa que a fábrica chinesa, que só faz peças para outras máquinas, já sabia, já fazia. Ela fazia para outro. Né, então, claro que, né, ela não vai abrir um segredo de como ela faz, mas ela sabe fazer. Né? Então, assinou todo o NDA e a gente ficou muito menos preocupado porque, pô, o cara já sabe fazer a peça. É só a gente dar especificação, né? Eu vou colocar uma colher de açúcar ou 2 colheres de açúcar. Isso eu preciso falar. Mas a colher e o pote de açúcar ele sabia fazer. Então, eu digo o seguinte, para quem, né? Olha só, um bom exemplo que aí tem um outro ângulo para a gente ver a China, né? Poxa, mas o meu produto aqui tem, né? Eu não posso abrir, né? Não precisa abrir. O que eu digo é o seguinte, vá para a China, converse, né, com empresas que fabricam seu produto, de repente o empresário não sabe, já tem, né, noção. Um outro exemplo que eu dou aqui bastante prático, não gostaria de falar o nome da empresa nem do tipo da máquina, né? Mas quando você vai na China e fala o seguinte, cada país tem um tipo de tamanho de corpo diferente, modelagem diferente, né? Então, quando você vai na China, as pessoas vão no centro, por isso que eu falei, procure onde você vai planeta da China. Mas quando você vai na China e fala o seguinte, olha, eu trabalho no setor de vestuário. Ah, legal. De qual país? Ah, Brasil. Masculino, feminino? Feminino. Qual que é a idade? Dessa faixa de idade. Ele já tem tudo pronto o catálogo. Então, não tem mais essa questão que tinha. Talvez tinha, eu sei que tinha, porque quando trabalhei lá na década de 90, era ajuste que, de repente, o vestido aqui era mais apertado, o lá era largo demais, enfim, o modelo, né, da modelagem do corpo que asiático é diferente, né, aqui do sul-americano. Então, às vezes faltava, às vezes sobrava, e não era legal. Hoje eu ouço o pessoal chega lá e fala o seguinte, olha, aqui é do Brasil. O cara mostra um monte de modelos. Você só precisa escolher a cor, quantidade, negociar preço, condições. Então, isso a pessoa ela trabalha no setor de... E o corte, né? O corte, exatamente. Ele foi lá ele estava preocupado muito com, como chama, o desenho em si, né? Ele queria o desenho assim, etc. Aí ele foi lá e viu que já tem um modelo. Então eu digo o seguinte, as soluções estão lá, né? As soluções estão lá. E, novamente, se você for com produtos assim, de valor muito baixo, de agregação de valor, aí isso já começou a ficar um pouco espalhado no Sudeste Asiático, etc. Mas hoje você ainda encontra dentro da China. O que a China ainda é imbatível, e no conjunto ele acaba continuando bastante competitivo, pegando, por exemplo, uma camisa, né? Você tem a camisa, o botão, o punho, a gola, etc., a manga.
que acontece? A cadeia logística da China ela é muito forte. Então, tem fábricas que só fazem Angola. E fazem milhões de golas por mês. E ela realmente tem um lucro menos de 1 centavo por gola. Agora, você tem no mesmo setor as empresas que só fazem punho, que só fazem a manga. Então, o que acontece? Na minha fábrica, eu já tenho todos os fornecedores, junto todos eles e eu consigo fazer. O desafio para outros países é o quê? Replicar não somente uma fábrica entre aspas, uma montadora de camisas, mas você trazer todo o ecossistema, que é fabricante de gola, fabricante de punho, fabricante de botões, etc., para você juntar tudo isso e fazer sua camisa. Entendeu? A gente está já passamos aqui o nosso período. Queria saber se tem alguma mensagem final aqui para a gente deixar registrada. Eu tenho uma mensagem que, na verdade, que eu estou falando desde o começo aqui da nossa conversa, né? Nas suas próximas férias, né? Nos seus próximos momentos livres, eu incentivo, né, todos vocês a irem para a China, né? Conhecer a China, vá lá, fazer turismo, conhecer o mercado. E uma segunda dica que eu gostaria de passar para todos é aprender mandarim. Eu sei que o Maurício tem aulas assim bastante assíduas dentro do mandarim, e esse exemplo eu passo aqui para Mas um só na empresa tá bom, tá? Oi? Um só na empresa. Tem que tirar dele. Meu Deus me livre. Vai facilitar bastante a vida de vocês, e se de repente não tiver mais, não tenho mais cabeça, minha vida totalmente ocupada, mas eu tenho filhos, sobrinhos, enfim. Então, a dica é colocar seus filhos, sobrinhos, quem puder, para aprender mandarim. É um processo longo, né? Mas acho que vale bastante a pena. Eu concordo com você. O inglês e o mandarim hoje é super. Nossa, aqui foi uma aula aqui de China, eu queria agradecer muito. Eu que agradeço. E espero que todos tenham gostado aí também. Nós vamos deixar registrado isso aqui no nosso site. Tem até palmas aí, né? Obrigado. E vamos divulgar também essas próximas programações aí dentro de breve. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel, Maurício, Lino. Excelente. Tchau, Andrei. Tudo de bom a vocês. Tchau, Med. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Pato.